Oi pessoal, aqui é a Maíra e hoje eu vim falar sobre o livro inédito do Stephen King, Depois. Eu tô muito animada de ter feito essa leitura porque o livro ainda não foi publicado nos Estados Unidos nem aqui no Brasil. Então muito obrigada, Suma de Letras, por ter me deixado ler com antecedência. O livro lá nos Estados Unidos vai lançar no dia 2 de março e aqui no Brasil no dia 19 de março. Já tá com a pré-venda aberta. Eu vou deixar o link aqui caso vocês queiram conferir. E eu vou comentar aqui sem spoiler, só pra você saber do que se trata a história e o que eu achei dessa leitura. Bom, a primeira coisa a se falar é que o livro, ele é contado do ponto de vista de uma criança. E eu amo quando o Stephen King faz isso porque eu acho que ele faz muito bem. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou apaixonada por It, por exemplo, né? Que a gente acompanha grande parte um grupo de crianças e eu acho que ele consegue captar muito bem a ingenuidade e ao mesmo tempo a forma maravilhada como a criança consegue ver o mundo, sabe? Então a gente tem o James Coughlin, que ele é filho de uma agente literária e ele consegue ver pessoas mortas. Então a gente logo no começo tem uma cena dele chegando em casa e o vizinho tá chorando, ele tá muito mal e a mãe vai lá abraçar o vizinho e tal, saber o que aconteceu, e aí ele fala com a vizinha assim e vê que ela tava de camisola, né, daí ela fala assim, ele vai, aposto que ele vai fazer não sei o que, né? E aí você entende que na verdade o vizinho tá chorando porque a esposa dele morreu e a esposa dele é essa mulher que tá conversando com o James. Então o James, ele lida com isso de forma bem natural, ele fala que às vezes ele nem sabe se a pessoa tá morta ou não, exceto quando é uma morte violenta, né? Então ele conta um caso de que ele viu um cara que tinha morrido em um acidente de bicicleta, então ele fica muito traumatizado de ver a cara da pessoa afundada, né, esse tipo de coisa. Ele comenta inclusive sobre o menino do sexto sentido, e aí tem uma diferença nessa história também, que implementa essas regras de ele consegue conversar com a pessoa que morreu e a pessoa que morreu não consegue mentir pra ele. Ela sempre vai falar a verdade e ela vai sempre responder as perguntas dele. Mas não muito tempo depois, essa voz da pessoa e a pessoa em si começa a desaparecer. Então ele diz que ele vai ouvindo a voz da pessoa cada vez mais longe, mais baixinha, e uma hora a pessoa vai pra onde ela tem que ir. E é interessante então que a gente tem essa narrativa que ele começa contando com 6 anos, mas aí às vezes tem uns comentários que é ele adulto observando a perspectiva dele com uma criança de 6 anos, sabe? Então é muito legal isso também. E então essas habilidades do James, apesar de assustarem um pouco ele e a mãe dele, elas passam a ter uma utilidade no momento específico da história, que eu não vou falar muito porque essa é uma história super curtinha. Esse é um livro bem pequeno, assim, se a gente comparar com outros livros do Stephen King. Então eu não vou falar muito sobre o enredo porque eu acho que é legal experimentar essa história e ele amarra tudo bem direitinho. É uma coisa que ele vai deixando um rastro aí no começo e aí a história até se desenvolve assim no meio e você pensa, por que ele falou aquilo, né, no começo e tal, e aquilo volta depois pra ser amarrado no final. Mas eu adorei esse ponto narrativo, né? Eu adorei o narrador, o James, contando, porque às vezes ele vai falar uma palavra e ele fala, minha mãe falou aquilo, eu não sabia o que aquilo significava. Ou ele fala uma palavra errado, porque ele ouviu alguém falando e ele não conhece aquela palavra, então ele só repete meio que mais ou menos o que ele acha que ele ouviu, sabe? São detalhes assim que eu acho que são muito inteligentes na escrita do Stephen King e eu sou apaixonada pelo jeito que o Stephen King escreve. E eu fico meio em dúvida em dizer que esse é um livro de terror, eu não sei dizer, porque assim, eu sou muito cagona, apesar de eu ler, né, muitos livros do Stephen King, eu não sinto tanto medo nos livros dele, mas assim, numa escala de medo, eu acho que um dos mais assustadores pra mim seria O Cemitério, né? E esse aí pra mim tá mais lá embaixo, assim, perto de Joyland, que eu acho que é um livro que as pessoas se decepcionaram porque elas estavam esperando ser um livro de terror e ele não era sobre isso. Então no início do livro o James ele fala que aquela é uma história de terror e realmente tem momentos que visualmente, se você for pensar naquela cena, são cenas aterrorizantes, mas eu não fiquei com muito medo e eu não sei se é porque talvez eu não tenha medo disso específico, porque pessoas, né, que é o medo é uma coisa muito subjetiva, mas eu vi mais assim como elementos fantásticos e sobrenaturais do que, sei lá, terror. Ele tem algumas coisas de gore, se você tem um problema com isso, né? Algumas pessoas que ele vê morta, então ele vai descrever como é que, sei lá, tava a cabeça estourada da pessoa e não sei o que lá.
tem esses momentos assim, mas eu não acho que a história em si toda seja aterrorizante, porque ele vai falar um pouco sobre a mãe dele, né, a relação com a mãe dele, a relação dele com a namorada da mãe dele, e fica um aviso aí pra caso você tenha lido It, você vai reconhecer uma coisa aí que é muito interessante, que já me fez, assim, pensar teorias do que pode ser, que tá acontecendo aí, eu não sei, né. Stephen King, às vezes, ele gosta de conectar as histórias dele. Não é um spoiler, tá? Se você não leu It, você não vai ver uma coisa nessa história que, ai meu Deus, tá contando, não. Mas existe uma coisa aí que você pode reconhecer que tem nessas duas histórias, no caso. E eu achei muito legal isso, muito curioso, ele apresentar de novo esse negócio, porque é uma coisa muito estranha. E eu fiquei pensando se poderia talvez ter alguma relação. Eu vou esperar então todo mundo ler pra me contar aí se vocês têm teorias também. E eu acho que o James, ele entra aí pro hall dos personagens com dons sobrenaturais, né, junto com o Menino do Iluminado. E ele me deu uma sensação parecida com esses livros. Não, assim, me lembrou Iluminado, mas eu acho que o ponto de vista dessa criança tendo essas vivências sobrenaturais, sabe? E depois você vê também ela crescendo, porque a gente vai acompanhando o James crescendo, né? Como é que é você crescer e lidar com esses dons, até assim... o Danny, né? O Danny do Iluminado. A gente, no segundo livro, né? A gente vê como que aquilo tudo que aconteceu afetou a vida dele, né? Quando ele se tornou adulto. E a gente vê um pouquinho também do James, né? Coisas que transformaram ele por causa dessa vivência que ele teve. Mas eu gostei muito da história, eu fiquei surpresa. Eu gosto quando o Stephen King, ele usa esses elementos sobrenaturais, até talvez aterrorizantes, mas também pra falar sobre outras coisas, sabe? Porque pra mim o que ficou muito nessa história é essa relação desse menino com a mãe dele. Essa mãe dele que é uma pessoa que tem que enfrentar muita coisa e no final a gente vai entendendo cada vez mais o que ela teve que enfrentar pra se sustentar, pra cuidar dessa criança, pra conseguir pagar as contas no final, né? Então eu acho que existe essa magia, sabe? Assim como outros livros dele, como eu falo de It, que é um livro que eu amo muito, tem esse palhaço aterrorizante, né? Mas é muito sobre a amizade, sabe? É uma amizade dessas crianças, desse verão que elas passaram juntos, desse relacionamento que eles meio que vão estar conectados pra sempre, sabe? Então eu amo como o Stephen King consegue fazer isso. Ele traz esses elementos que podem ser assustadores, mas existe ali toda uma conversa que ele tá fazendo também, sabe? Então eu amo esse tipo de história. Eu amo como a escrita vai mudando também conforme o James vai crescendo. Então eu acho que é um livrinho curtinho, é bem cara do Stephen King também, mas eu não acho ele tão aterrorizante assim quanto, sei lá, outros livros dele. Inclusive eu fico pensando que pode ser até um bom começo, assim, se você nunca leu o Stephen King, talvez esse seja um caminho interessante pra você ler, porque ele dá coisinhas de ok, isso aqui é meio tenso, isso aqui é meio assustador, mas ao mesmo tempo não é o tempo inteiro assim, sabe? Que é uma coisa que ele faz muito nos livros dele, né? Então eu acho que ele dá bem esse gostinho de uma história com personagens interessantes, cativantes e a escrita maravilhosa do Stephen King. Eu não vou fazer mais comentários específicos sobre o livro porque eu não quero, como eu falei, dar spoilers, mas tem uma coisa aí sobre um personagem que aparece no final que talvez a forma como ele é representado eu acho um pouco complicado, mas também ele tá sendo descrito por uma pessoa que não é muito legal, então não sei se o autor escolheu dessa forma exatamente por isso, sabe? Pra gente não gostar dessa personagem. Enfim, gente, mas eu acho que dá pra gente conversar depois aí, que todo mundo puder ler. Então eu espero que vocês tenham ficado animados pra ler esse livro, me conte aí nos comentários. Se você quiser saber por onde começar a ler Stephen King, eu tenho um vídeo aqui no canal. Também tem o ranking dos mais de 30 livros que eu li do Stephen King. Tem um especial chamado All About King, com mais de 30 vídeos também sobre o Stephen King. Então eu vou deixar tudo linkado aqui pra vocês assistirem também. E é isso, gente. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.